Palavra que está em 2 Coríntios 4, 6, 9. O nosso tema deste culto é para falar do tesouro que está dentro dos vasos de barro. Muitas vezes a gente não entende esta palavra, porque a gente só enxerga o que está fora, mas não enxergamos o que está dentro. E essa palavra é para mim e é para vocês hoje. Amém? 2 Coríntios 4, 6 fala assim: pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós, que todos os lados somos pressionadas, mas não desanimadas. Ficamos perplexas, mas não desesperadas. Somos perseguidas, mas não abandonadas. Abatidas, mas não destruídas. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus por esta mensagem. Aqui Paulo, ele quer simbolizar o vaso e o tesouro. O vaso é para mostrar a nossa fragilidade e as nossas imperfeições. E o tesouro é para falar da presença do Espírito Santo através do poder de Deus. Uma coisa interessante, lá no antigo Oriente Médio, as pessoas guardavam seus tesouros dentro de vasos, porque para quem enxergava o vaso e não sabia o que tinha lá dentro, só enxergava um vaso simples e sem valor. Mas aquele que conhecia o que aquele vaso carregava, enxergava aquele vaso com valor, enxergava aquele vaso precioso. Mulheres, é a mesma coisa que acontece conosco. Muitas vezes julgamos o outro pela embalagem, pela parte de fora. Mas quer saber o pior de tudo? É quando nós mesmos nos julgamos. Nós enxergamos aquele vaso e olhamos para ele e achamos que aquele vaso não tem valor, aquele vaso é desprezado, aquele vaso está cansado, feio, sem utilidade, deixado no canto, sem nenhum tipo de valor. E quando fazemos isso conosco, que somos os vasos, e este olhar que a gente acaba atribuindo para aquele vaso, ele só vai piorando conforme a intensidade da sua luta. É natural que as pessoas se autodepreciem por conta da luta que está passando, ou por conta da luta que já passou, mas que feridas não foram cicatrizadas. Essas lutas podem ser perdas, rupturas, doenças, portas fechadas, decepções. Mas se nós entendermos que este vaso é realmente frágil, mas nós temos um oleiro que olha para aquele vaso e faz tudo novo,
a gente entende que não é pela nossa força. A gente entende que não é por nós, mas é por aquele que está dentro de nós, o tesouro que nós carregamos. Mas eu quero aqui falar com vocês sobre as fases do vaso. E eu quero que vocês aqui reconheçam em qual fase vocês estão. Mas antes, eu quero que vocês se levantem. E eu quero aqui, com toda a sinceridade do seu coração, levante a mão quem já passou por alguma luta ou se está passando. Agora olhem para o lado direito com a mão levantada. Olhem para o lado direito, olhem para o lado esquerdo, olhem para trás. Podem abaixar as mãos e se sentar. Eu acredito que deu quase 100%. Vocês entenderam que todas ou passaram ou estão passando? E eu quero agora mostrar para vocês o porquê disso. O vaso, ele tem algumas fases. A primeira fase é a fase do curtimento. É quando o barro, ele é deixado descansando, esperando, imerso na água, para que ele se torne consistente. Olha, esta fase é a fase que muitas de nós achamos que Deus não está nos escutando e que nós fomos esquecidas. Que Deus responde a campanha de todo mundo, menos a nossa. Deus fala com todo mundo, menos com a gente. Mas lembre-se, cada uma está numa fase diferente. Nós não podemos nos comparar com a outra. Talvez a minha fase seja a fase do descanso, seja a fase do espera, e a fase da minha irmã seja a outra fase lá na frente. Por isso nós não podemos nos comparar. Somos todas vasos, mas cada uma na sua fase. Depois vem a fase do pisamento. Esse barro, ele é pisado sem dó, porque é necessário que as bolhas de ar saiam desse barro, porque se continuar estas bolhas, quando o vaso for levado ao forno, ele estoura. Essa fase é a fase que nós realmente somos humilhadas, nos sentimos pisadas, somos constrangidas, porque as bolhas emocionais também precisam ser retiradas de nós. A vaidade precisa ser retirada, a teimosia precisa ser retirada, o orgulho precisa ser retirado, para que haja espaço e entre a humildade, a mansidão, a perseverança. Porque vejam, nós estamos apenas na segunda fase. Primeiro, tivemos um momento de espera. Depois, o momento que nós nos sentimos humilhadas. Amém? Depois vem o terceiro, é a fase da moldagem. É aí que o barro começa a tomar forma. Aí é a hora que o oleiro pega aquele barro e começa a moldar. É o momento onde a gente começa a enxergar propósito nas coisas. É o momento onde a gente começa a ver sentido nas coisas. E mais do que isso,
é o momento que a gente se torna totalmente dependente. Porque não é a gente que escolhe ser aquele ou aquele outro tipo de vaso. Quem nos transforma é o oleiro. É ele que está moldando para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Olha aqui, quando eu comecei a estudar isso, igreja, eu me emocionei. Contei para minha mãe hoje. Quando eu começo a estudar, se eu não sentir a presença de Deus, eu falo, meu pai, convida outra mulher. Eu não estou lá para falar do que eu acho, porque eu não sou nada sem o Senhor. Chegou na quarta-feira à noite, eu entrei em desespero, porque normalmente eu estudo semanas e não vinha nada. Na verdade, eu até achei que veio, sabe? Eu achei que Deus tinha me falado para estudar Ruth. E eu nunca... Gente, eu sei tudo sobre Ruth agora, porque eu estudei semanas. Mas meu coração não estava satisfeito, não estava inquieto. E aí na quarta-feira eu fiz essa oração. Deus, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Está chegando o culto. Está chegando o culto. Quinta-feira volto do trabalho. Do jeito que eu voltei, sentei numa mesa, comecei a orar essa palavra, e aí Deus me trouxe a revelação do que Ele queria. E aí Ele foi preparando essa palavra, porque eu não conheço o que cada uma está passando, mas Ele sabe. Eu não sei em que fase que vocês estão, mas Ele sabe. Então, depois da moldagem, quando a gente reconhece o nosso valor, a nossa missão e o propósito, chega uma fase bem difícil. É a fase do fogo. A gente acha que estamos prontas. A gente acha que o vaso está pronto, mas não. O vaso, depois de pronto, o oleiro pega e leva ao forno com uma temperatura altíssima, para que o vaso se torne resistente e que ele não venha se quebrar facilmente. Quando a gente acha que está tudo calmo, não está. Porque Deus tem algo maior para a minha vida e para você. Deus nos dá infinitamente mais o que pedimos e o que pensamos. Então não se contente com pouco. Esse vaso que você acha que está pronto, não está. Vai ser levado ao fogo para se tornar ainda melhor. Mas a gente não entende. A gente reclama. Esse vaso é levado ao forno para sair forte. E se ele quebrar, e se esse vaso quebrar, saiba que o oleiro está do lado esperando cada caco para colar e fazer com que esse vaso se torne ainda melhor, ainda mais precioso. Eu acho tão lindo esse culto de mulheres, sabe por quê? Porque uma conhece a dor da outra. Dor de filha, dor de mãe, dor de irmã, de esposa, de amiga, de vó. Aquilo que parece ser pequeno para o outro não é pequeno para a gente. E não é pequeno para Deus. Porque não existe luta pequenininha ou luta grande.
É a luta que você e eu temos que passar para que a gente possa se tornar um vaso forte. E aí sim, depois que esse vaso saiu do forno, agora sim ele está pronto. Agora sim ele vai ser honrado. Agora sim ele vai ser usado. Amém? Agora sim você está pronta para enfrentar novas lutas. Porque Jesus nos disse que teríamos aflições e tribulações, mas que Ele já havia vencido todas as coisas por nós. Então, como vocês viram, todas levantaram as mãos, ou quase todas. Mas eu não perguntei quantas lutas, porque talvez todo mundo ia levantar pé, mão, tudo. Mas saibam, tragam a sua memória, que aquilo que foi difícil para você lá atrás, nós estamos hoje aqui honrando a Deus, com a nossa gratidão, porque nós estamos hoje aqui de pé, para falar que estamos confiando nesse oleiro. Agora, não precisem responder, só quero que vocês reconheçam em qual fase do barro vocês estão, em alguma área da sua vida. Entenda, pode ser que mulheres já estejam aqui na fase já completa em alguma área, mas as outras estão na fase ou do pisamento, ou da moldagem. Mas nós precisamos confiar em Deus, porque se a gente se abalar por qualquer coisa, a fase vai demorar para passar. A fase vai demorar para passar. E aí, quando eu falei de Ruth, e não era Ruth, Deus me deu uma mulher aqui, que passou por todas as fases do vaso. Ana. Eu não pensei em falar de Ana. Eu pensei em falar de Ruth, de Esther, de várias mulheres, mas não de Ana. E aí quando Deus me deu Ana, eu sozinha com ele lá na minha sala, foi um culto especial, porque eu nunca tinha visto Ana desse jeito. Ana, na primeira fase do curtimento. Para quem não conhece a história de Ana, Ana era casada com Eucana, que também era casado com Penina. Naquela época, acontecia isso. O sonho de Ana era ser mãe. Ana orava dia e noite. Mas naquela fase do curtimento, ela achava que nada estava acontecendo. Mas Deus, mesmo não falando, Ele está trabalhando. Enquanto eu e você estamos dormindo, Deus está trabalhando. Então Ana orava dia e noite. Os anos passaram e Ana não engravidava. Depois dessa fase, que Deus estava preparando Ana, e ela não sabia, mas ela estava sendo preparada. Ela vai para a fase do pisamento, a fase da humilhação. Naquela época, a mulher que não engravidava, que era estéril, ela era uma vergonha para a sociedade. E não bastasse isso, Ana era provocada por Penina. Penina dava filhos a Eucana, mas Ana não. Imagina você olhando o filho do seu marido com outra, e ela querendo gerar filhos, e nada acontecia. Nessa época, nesta fase, Ana foi bem apertada, porque o que Deus tinha para ela era maior.
A diferença de você ter fé de verdade é você sossegar o teu coração em Deus. Nós somos sim frágeis, nós somos imperfeitas, como o início aqui da leitura, mas nós não podemos nos esquecer que carregamos um tesouro. Nós não podemos nada, mas Ele pode tudo. Então Ana passa para a fase de ser moldada, a fase que aí Deus revela o propósito que Ele tinha na vida dela. E Ana engravida, Deus abre o ventre de Ana. Mas não era para Ana apenas gerar um filho, era para Ana gerar o filho, Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Por isso eu aprendi esperar, e não importa o tempo, porque Deus não se esqueceu de mim. Porque quando eu olho lá para trás, teve lutas que também demorou para passar, mas hoje eu estou aqui. Hoje vocês estão aqui. Então, Deus preparou, moldou Ana. E quando Ana estava feliz, já com Samuel no ventre, Ana tinha feito um voto com o Senhor. Antes de engravidar, ela tinha feito um voto com o Senhor. Ela disse assim: Senhor, eu quero tanto um filho, vou falar do meu jeito aqui, eu quero tanto um filho. Se o Senhor me conceder este filho, eu entrego ao Senhor. Eu não sei, a Bíblia não fala isso, mas eu não sei se ela falou isso, talvez porque nem ela acreditava que ela ia ficar grávida, não sei. O fato é que ela falou, e que ela fez um voto. O que acontece, igreja? Ana também passou pelo fogo. Ana também passou pelo fogo. Com um bebezinho no colo, Ana disse: assim que ele desmamar, eu entrego o meu filho para ser educado e criado para servir o Senhor. Imagina uma mãe que olha para aquele rostinho e entrega para os sacerdotes cuidar, porque ela tinha feito um voto com o Senhor. Olha o tamanho da fidelidade de Ana. A gente, por tão pouca coisa, a gente vira as costas para Deus. Ana não estava olhando a horizontal, Ana estava olhando a vertical. Se nós, humanos imperfeitos, vasos de barro, olharmos para o horizontal, a gente sai da igreja, a gente vira a cara, a gente faz tudo, porque nós somos imperfeitas e vamos errar. Quem não erra é Deus. Ana foi tão fiel a Deus, que ela foi também provada. Ela foi provada. Mas como sabemos, existe a última fase do vaso. É a fase quando ele está pronto, que Deus honra. E o que Deus fez na vida de Ana? Deus deu a Ana mais 3 filhos, mais 2 filhas. Deu a ela o direito de ver o trabalho de Samuel na obra do Senhor, se tornando um dos maiores profetas de Israel. E mais, Ana foi honrada e reconhecida por aqueles que olhavam para ela e falavam: é uma vergonha. Agora ela não é mais uma vergonha, agora ela é uma mulher de fé. Glória a Deus.
que nós possamos nos lembrar, não somente da história de Ana, mas da nossa própria história, das coisas que já passamos, das lutas que já enfrentamos, que nós não temos mais o direito de nos deixar fracas, porque nós já reconhecemos o poder do Senhor nas nossas vidas. Vocês levantaram as mãos, eu levantei as mãos, é para mostrar para mim, para quem está do meu lado, da esquerda, da direita para trás, que eu também sou vencedora, assim como vocês. A gente pode até ficar chateada, sim, tristes, decepcionadas, é natural. Por isso que Paulo traz a simbologia do vaso e do tesouro. Mas nós não podemos esquecer que sem a presença de Deus somos vazias. Sem a presença de Deus somos apenas um vaso vazio e sem valor. Mas com a presença de Deus, nós somos um vaso forte, poderoso, precioso e com valor. Não deixe que ninguém, nem mesmo você, venha depreciar esse vaso. Podem até julgar você e eu pela embalagem. Ó, é isso aí, ombrinho, ó. Não importa, porque eu sei quem habita dentro de mim. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. Olhe para você hoje. Tem mulher que não se olha mais nem no espelho. Tem mulher que não se olha mais no espelho, porque não encontra graça, não encontra valor. Mas eu falo para vocês hoje, olhe no espelho, porque a luz que resplandece em você não é sua, mas é de Deus. Se valorize, mulheres, se valorize. Não deixe que a luta venha fazer com que vocês caiam no chão e não se levante mais. Não deixe que ninguém venha tirar você do caminho de Deus. Não deixe que ninguém. Quando eu comecei a frequentar aqui a igreja, eu ainda não era, porque existem duas pessoas, né? As convertidas e as convencidas. Quando eu comecei a vir para a igreja, eu era apenas convencida, eu não era ainda convertida. Mas eu já tinha um propósito. Eu não vou olhar para os lados, porque eu não quero virar pipoca, sabe? Pula de igreja para igreja, vai pulando, porque em cada igreja que vai, está encontrando defeito. Vai encontrar mesmo, gente. A igreja é feita de pessoas, vasos. Mas aí, quando eu fui realmente convertida, aí o negócio ficou mais forte, porque aí eu realmente não quero saber da roupa, do cabelo, do que falou, se falou a paz, se deu bom dia, se deu boa noite, se beijou, se não beijou, se abraçou, não quero nem saber. Se der, ótimo, é tão gostoso, né? Mas eu estou aqui para ouvir a palavra de Deus. Enquanto a igreja estiver pregando a palavra, o evangelho de Cristo, aqui eu estou. Amém? Ninguém me tira. Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei das fases que Ele me segurou. E eu sei aonde que ainda eu não consigo enxergar, mas eu sei que tem muito mais para mim e para vocês. Porque eu me apego tanto nesta palavra, que há tempo de todas as coisas, em Eclesiastes fala, há tempo de plantar, então plante, porque você vai colher. Há tempo de sorrir, mas terá tempos de chorar. E nesse momento de chorar, se lembre que quem é o oleiro é o Criador. Há tempo de nascer, mas há tempo também de morrer. E quem consola é Deus. Amém? Lembre-se que o deserto não é para morar, igreja. Deserto é só para passar.
Amém? Se tem alguém pensando que vai morar, pode fazer a malinha, porque deserto é só para passar. Eu quero ler aqui para a gente ir fechando. Em Eclesiastes, vocês não precisam ler em 2 Coríntios 4,16, preste atenção. Eu quero que vocês fechem os olhos e prestem atenção nesta palavra de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovadas dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus?